Olá, pessoal, bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, nós contamos com uma equipe de 2.900 profissionais distribuídos em nossas operações por 11 países. No Brasil, nós contamos com escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e região Norte e Nordeste. Temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem as perguntas pelo chat ou solicitem a funcionalidade de levantar a mão, que fica ao lado do nome de vocês, e vocês vão poder interagir com os nossos profissionais. Caso tenha interesse, no final desse webinar a gente vai enviar um e-mail para vocês com todos os contatos da nossa equipe. Esse evento ele será gravado e ele vai ficar também disponível na plataforma do Logicalis Webinar Academy. Hoje o nosso tema é tendências de segurança para plataformas digitais baseadas em containers. A necessidade de agilidade, elasticidade e automação está transformando o modelo de consumo e gerenciamento de plataformas digitais. Novas arquiteturas de aplicativos baseadas em containers e orquestração estão provocando mudanças nos requisitos de negócios e, ao mesmo tempo, promovendo escalabilidade e resiliência. As equipes de segurança da informação possuem um novo desafio: viabilizar o Container Lifecycle de maneira segura, sem impactar o negócio. Com base nesse contexto, como sabemos se as implantações nesse modelo estão realmente seguras? Como adaptamos os nossos conhecimentos para melhorar o desenvolvimento de aplicativos e avaliarmos os riscos? Para falar um pouquinho sobre isso, a gente convida aqui o Rodrigo Fernandes, que é gerente de pré-vendas da BU de segurança com foco em Data, Application e Cloud Security, e o Evandro Rodrigues, que é engenheiro de sistemas da McAfee. Meninos, é com vocês. Obrigada a presença de todos. Obrigado, Joyce. Pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Hoje o tema é sobre tendências de segurança para plataformas digitais. A gente tenta abordar todo o ciclo de vida, né, dos containers, mas os containers eles não são independentes, né? Eles dependem de uma plataforma para toda a sustentação. Então, se a gente pensa sobre ambientes cloud, jornada para cloud, todos percebem que o jogo vem mudando, né? E quando a gente fala de tendências para plataformas digitais, sempre no início de uma jornada nós ou temos um conjunto de processos ou um ambiente de TI, ou muitas vezes uma área de negócio, e com o intuito de levar esse workload para a nuvem. E a primeira coisa que todos buscam é confiabilidade, escalabilidade, ou seja, um provedor que tem uma infraestrutura compatível com aquilo que você precisa migrar ou iniciar uma jornada, né? O segundo passo é uma implementação que seja user-friendly, ou seja, que você consiga otimizar a sua operação on-premises dentro de uma nuvem e com o objetivo de sempre reduzir os tempos, né? Ou seja, aqui começa uma remodelagem do modelo de governança, né? E ao longo do tempo permitir que essa plataforma em nuvem ela seja multicanal, ou seja, que você consiga atender vários tipos de workloads, vários tipos de clientes, sejam eles internos ou externos, né? E à medida em que você vai conhecendo, ganhando maturidade, você passa a melhorar a experiência das áreas de negócio e, consequentemente, melhorar a experiência do seu usuário final, né? E você começa também a conhecer o comportamento do seu negócio com base na segmentação. No final dessa jornada, nós temos aqui, como eu comentei, a simplificação de processos,
nós temos novas possibilidades, novos modelos de negócio, né, dada todo o ajuste de operação que é realizado nessa jornada e, obviamente, pronto para os novos desafios. E esses desafios, muitas vezes, como nós todos aqui acompanham na mídia, é a transformação digital, né? E quando a gente começa a falar de transformação digital, é um grande paradigma, né? Porque para a área de TI, para as áreas de negócio, ela é muito benéfica, mas para a segurança, se a gente não tomar alguns cuidados, ela passa a ser um risco, né? Então, para que ela não seja um risco, a gente tem que tomar algumas precauções. Evandro? Acho que ele está com o fone fechado. Deixa eu abrir Pode aqui que para está ele. fechado. Me ouvem? Sim. Vamos lá. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, é um prazer estar aqui contribuindo com informações a respeito dessa jornada de transformação digital, né? Meu nome é Evandro Rodrigues, eu sou engenheiro de sistemas da Macaf e, em conjunto com o Rodrigo e a Logicalis, eu vou colocar um pouco da visão da Macaf sobre o processo de transformação digital e, principalmente, os desafios e as novas plataformas que essa transformação traz para o cenário, sendo que um deles é o tema de container, né, muito voltado para a questão de transformação digital e inovação nos negócios. E esse tema ele é super importante porque, primeiro, ele levanta três pilares principais quando a gente fala de transformação digital, né? Acho que o primeiro deles, o que a gente está vivendo exatamente hoje, é justamente a transformação no local de trabalho, né? Então, o local de trabalho, ele foi migrado. Ele não necessariamente hoje está atrelado a um local físico, né? Se nós fizermos um comparativo, antigamente não, há pouco tempo atrás até a gente tinha que ir para o escritório, ia para uma localidade física, onde nós tínhamos todo um aparato corporativo para desenvolver as nossas atividades. E isso praticamente aconteceu do dia para a noite, né? Essa época de pandemia acabou colaborando muito para essa transformação repentina. Então, hoje, nós temos a capacidade de usar todos os nossos recursos de trabalho basicamente hospedados em nuvem. Então, a gente tem a capacidade de usar uma VPN ou, em muitos dos casos, nem mesmo usar a VPN. A gente pode acessar os e-mails através de um Outlook, com um Exchange que hoje está na nuvem. A gente consegue acessar compartilhamentos de arquivos, acessar sistemas CRM, tudo hospedado em nuvem, né? E isso gerou um mundo onde os dados são universalmente acessíveis com qualquer dispositivo, por qualquer pessoa, e através de qualquer serviço. Então, a gente consegue, inclusive, compartilhar os dados e serviços entre nuvens, né? Uma abordagem que a gente chama de multi-cloud. E com base nessas abordagens, os controles de seguranças tradicionais até então utilizados, eles praticamente foram invalidados, né? A gente precisa de uma abordagem completamente renovada para a questão de segurança em nuvem. Um outro pilar latente é a questão da entrega do serviço. Então, a TI, ela está migrando de data center monolíticos e aplicativos de negócios legados para essa infraestrutura multi-cloud. E, principalmente, o método de entrega de serviço, ele também foi modificado, né? Muitas empresas hoje estão voltadas para o método de serviço ágil, com aplicativos de negócio sendo totalmente redesenhados para atender essas plataformas em nuvem e dispositivos móveis. O principal ponto aqui é o quê? É fazer com que o usuário tenha uma experiência positiva em cima dessa plataforma de serviço, né? Então, essa experiência positiva do cliente é uma das principais tarefas que a empresa precisa resolver, especialmente quando a gente está no caminho, né, para a transformação digital e quer atingir isso com um grande êxito.
Então, com o aumento contínuo do foco no envolvimento dos negócios, o gerenciamento de serviço e, consequentemente, o seu pessoal, através da transformação digital, eles estão cada vez mais engajados ao longo do ciclo de vida. Os gerentes de entrega de serviço, por exemplo, agora eles estão totalmente envolvidos com estratégia, design e até mesmo governança de serviço. E o terceiro pilar é a convergência. Acho que da convergência a gente consegue chegar num ponto principal em relação às questões envolvidas com toda essa novidade que nós temos hoje, plataforma em nuvem, né? Container, microserviços, pipeline, DevSecOps e por aí vai. Porque a ideia é o quê? É trazer todo mundo junto na mesma página. Então, a convergência desses mundos, que até então eram distantes, né, um do outro, possibilita a agilidade e a flexibilidade dos negócios, aproveitando novas tecnologias para que a gente consiga liberar o tempo das pessoas, eliminar tarefas repetitivas, aumentar a produtividade, reduzir custos, né, o que é algo muito visado, e expandir as possibilidades dos nossos colaboradores, fazendo com que a gente consiga criar maneiras mais ágeis de se fazer negócio. Obviamente, toda essa jornada de transformação digital, essa migração para a nuvem, ela traz muitos desafios. E é sobre eles que agora a gente vai explorar um pouco nessa sequência de jornada para a nuvem. Quais são essas preocupações, esses desafios, né? Acho que num primeiro momento, olhando da perspectiva de segurança cloud, a primeira preocupação é a própria adoção do modelo, né? Então, existe uma transformação rápida, né? E que é a modelagem de custos, né? E a mudança brusca nas operações, né? Então, muitas vezes nós percebemos as empresas levando workloads para a nuvem e mantendo a abordagem de segurança que muitas vezes nós temos internamente, né? E essa abordagem muitas vezes leva a uma experiência ruim, tanto do lado das equipes de TI quanto dos usuários finais, né? Mas por que isso? Né? Proteção de workload é uma delas, né? Vocês acompanham aí a mídia, vocês percebem a quantidade de casos com vazamento de dados, perda de dados, a questão de exposição, né? Privacidade, comprometimento da confidencialidade, né? Em épocas de LGPD, né? E que é até um tema que trouxe, colocou em pauta a privacidade dos dados, né? Então, o mercado buscando cada vez mais soluções de privacidade e proteção, né? Com foco no dado, né? Então, cada vez mais nós nos aproximamos da informação e não mais do perímetro, né? Que é algo que já é bem consolidado hoje no mercado. Mas as ameaças, né? Além da proteção do workload, nós temos ameaças que surgem com a adoção da cloud, né? Então, muitas vezes, a falta de um baseline, né? Que nós falamos mais à frente, como mitigar isso, as configurações incorretas, exposição de APIs, né? Que é um tema hoje que preocupa bastante, né? Então, as empresas, principalmente as startups, né, buscando a adoção de gateways API, de estratégias de proteção de APIs, né, tanto APIs externas quanto conteúdos internos, né, que muitas vezes não têm o mesmo nível de segurança, né, do que é a exposição de uma aplicação, sequestro de credenciais, campanhas de spear phishing, e tudo isso leva a um grande desafio que são os controles adicionais para o seu SOC, para o seu Centro de Operação de Segurança, né? E a adoção de um baseline para os templates de nuvem, né? A questão de conformidade, normas e regulamentações que muitas vezes precisam ser adaptadas para esse novo mundo, né? Que é a atividade em nuvem, o ajuste das políticas de segurança,
né? Alterações constantes em aplicações com a questão de DevOps, como eu adapto o meu pipeline de desenvolvimento para que eu tenha uma validação constante de código, né? Adotando boas práticas de segurança. Mas, se por um lado nós temos temas relevantes e técnicos, né, que passam a fazer parte do nosso dia a dia, por um lado, é a busca por profissionais de segurança qualificados, né? Então, muitos já ouviram falar que a segurança não acompanha a transformação da tecnologia e dos negócios, né? Então, o desafio aqui é você encontrar e formar profissionais que consigam acompanhar isso com um viés de negócio, né? Que são os generalistas de antigamente, né? Como é que você transforma e coloca essa bagagem dentro do seu currículo para que você comece a se transformar digitalmente também, né? E o grande desafio da nuvem é quando você encara o Shadow IT, né? Então, muitas vezes você leva um workload para a nuvem, mas você ainda tem um departamental, como a gente costuma chamar, né, com uma credencial específica que nem lembra de onde ela saiu, acessando um banco que ninguém sabe de onde foi, muitas vezes até rodando uma plataforma em container, né? A gente não sabe. E por conta disso, algo que é fundamental, né, que muita gente pergunta, né, são as integrações com os ambientes de TI, né? Muitas vezes eu tenho um legado, né, um ambiente com um código já ultrapassado, arquiteturas complexas de 3, 4, às vezes 5 camadas, né? E como eu transformo isso digitalmente, como eu adoto um modelo de microserviços para adaptar o meu negócio, né, de forma a responder rápido para a mudança da nossa economia. E por último, como nós comentamos, a transformação digital dentro desse contexto, né, criando novos riscos no ponto de vista de segurança que precisam ser analisados com um pouco mais de cautela para que isso não se torne um risco para o negócio, né? Se de um ponto de vista nós temos cloud, nós temos as preocupações com os containers também, e, obviamente, o uso dos containers vem cada vez mais alavancando a disseminação de aplicações, né? Mas muitas vezes e acelerando, né, a questão de escalabilidade, resiliência, mas um ponto principal são os códigos vulneráveis, né? Então, revisão de códigos, a verificação de dependências. Muitas vezes você tem uma dependência de uma aplicação terceira ou aplicações binários desatualizados, né? Muitas vezes a falta de aplicação de patches, né? Como você estabelece usuário de serviço, né? Muitas vezes nós vemos aí containers rodando com privilégio alto, aplicações com alto privilégio, como eu valido as minhas imagens, como eu faço aplicação de patches, né? A questão de ataques de build e chain, então desde o build, né, da minha imagem até a questão de comprometimento, né, de onde eu saco a minha imagem e durante esse fluxo qual é a possibilidade de comprometimento, né, do meu deploy, em ambiente de produção, proteção dos repositórios, né? Então, não só proteger o repositório, mas garantir que a infraestrutura ela tem os requisitos básicos para proteger toda a cadeia, né? Ou seja, quem está sustentando o container, alterações constantes em aplicações, como eu comentei, a questão de estabelecer segurança no pipeline de DevOps, né? E um tema que a gente fala muito são as redes inseguras, né? Não basta você isolar o container, se você tem uma rede insegura, você tem um tráfego anômalo, né? Então você começa a ter a falta de bloqueios tradicionais, né? Que podem comprometer os hosts, né? Então
uma vez que esse host passa a ser vulnerável, né, ou com vulnerabilidades conhecidas ou não, né, a quantidade de softwares instalados no seu host, né, ou seja, auditar o seu host com uma metodologia que nós vamos falar mais à frente também, a falta de configuração desse host, né, ou seja, tudo aqui girando em torno do baseline. E a questão de container escape, né, que a gente fala mais à frente, isolamentos frágeis, execução de códigos maliciosos, o famoso run-say escape, né, que o mercado fala bastante, como a gente constrói um isolamento robusto, né, é um tema não é um tema relativamente novo, né, que a gente começa a abordar. A gente não aborda aqui, mas os orquestradores também, né? Ataques internos e externos, como eu estou expondo o orquestrador, todas as práticas que eu coloquei aqui, todas as ameaças, né? Aplicação de patches, quais são os recursos onde eu estou baseando o meu orquestrador. Tá? Então, são grandes preocupações de mercado, tanto para cloud quanto para container, e agora um pouquinho das perspectivas de segurança em container, né? Como a gente começa a corrigir tudo isso e as principais dúvidas. Exatamente, Rodrigo. Quando nós falamos de containers, a gente está com um super foco em desenvolvimento, né? Logo, estamos falando de desenvolvedores. E a eles é dado um poder extremamente amplo sobre a aplicação que vai para o ar, né? Mas pensando com uma cabeça de um responsável por cybersecurity, surgem algumas questões básicas e principais, como os meus containers estão vulneráveis? Essa é uma das questões mais básicas que surgem, né? Em virtude da gama de opções que nós temos de configuração dentro dos containers. E geralmente, quando nós citamos opções, logo vem uma grande possibilidade, né, de várias funcionalidades, vários códigos, várias configurações que podem ser disponibilizadas, o que, obviamente, acaba sendo mais suscetível a erro justamente pela amplitude que nós temos de opções. E ainda assim, pensando novamente, né, com um mindset de cybersecurity, a gente precisa sempre ser, até engraçado falar, mas a gente precisa ser pessimista sobre esse cenário, né, de um incidente acontecer, porque eu vejo que dessa forma é que nós estaremos preparados para poder enfrentar um incidente de segurança voltado para essa plataforma de containers. E esse cenário ele acaba levando a outras questões, né? Como, por exemplo, eu estou em risco por conta de configurações indevidas. O fato não é se nós confiamos ou não no service provider, né? O elemento aqui não é o cloud service provider, mas sim as pessoas que estão envolvidas na utilização e configuração dos containers. Nesse caso, acho que vale uma premissa super utilizada, né, na área de segurança da informação. Mais uma vez, o elemento humano aqui ele acaba se tornando o elo mais fraco na situação. E olhando o ambiente como um todo, a gente também pode se questionar, né? Eu estou seguro em relação ao meu ambiente de execução? Então, nesse cenário, diversos ambientes eles acabam se intercomunicando. E para promover toda essa intercomunicação entre eles, tudo está configurado de maneira adequada. Se eu for pensar voltado para a segurança da informação, né? As comunicações entre microserviços, as regras de firewall, IPs, níveis de acesso, os códigos disponibilizados. Então, tudo isso são questões que vêm à tona quando a gente fala desse mundo de containers, né? Até porque a questão do desenvolvimento, ela até então vinha um pouco descolada da questão de segurança da informação, né? E a gente vai conseguir expor aqui o quão importante isso é para que a empresa tenha os benefícios que ela busca em relação a essa jornada de transformação digital.
para poder prover os negócios com mais agilidade e, obviamente, ter vantagem competitiva no mercado, né? Em paralelo a essas dúvidas comuns que surgem quando a gente fala desse ambiente completamente novo para a grande maioria das empresas e de pessoas, desafios surgem nesse mundo de container. Pode avançar, por favor, Rodrigo? Os desafios surgem em cima desse mundo de containers, né? Então, uma questão muito importante que nós temos em relação ao container é o tempo de vida dele, né? Onde a gente, eu procurei para deixar explícito de uma maneira bem clara aqui para vocês, é uma infraestrutura temporária, né? Um container ele pode ser considerado como efêmero, ou seja, a vida média de um container é de alguns minutos. Existem containers até que chegam a durar segundos, por conta apenas de uma operação matemática que precisa ser feita para disponibilizar um serviço, um microserviço, uma aplicação, e esse container ele é utilizado. Então, assim, hoje, num mundo tão fugaz, né, como o nosso, é difícil conseguir fazer qualquer tipo de avaliação de identidade de comunicação num espaço tão curto de tempo. E é isso que dificulta a confiança nos containers. A gente precisa levar isso em conta para que a gente consiga ter segurança e integridade de maneira adequada, seja ela por segundos, por horas ou até mesmo por semanas, que é o tempo que um container pode permanecer no ar. O segundo desafio eu classifiquei como ecossistema. Os containers, eles não são implantados de maneira independente em uma empresa. Os workloads de container, eles são implementados como parte de uma arquitetura que muitas vezes pode incluir nuvens públicas, né? A gente tem conhecimento aí dos principais service providers hoje disponíveis no mercado, as nuvens privadas, onde a gente traz a nuvem para dentro do nosso ambiente, e as nuvens híbridas, onde a gente tem as nuvens internas conversando com as nuvens públicas. E essas nuvens híbridas, né, integradas às cargas de trabalho tradicionais, geralmente compostas por servidores e máquinas virtuais, muitas vezes também trabalhando com componentes em arquitetura serverless, né, onde a gente não tem de fato um servidor executando todo esse papel. Então, as empresas, elas também podem usar serviços de infraestrutura como serviço e plataforma como serviço, né? Podemos citar aqui buckets S3 ou RDS, e dessa maneira, as cargas de container, elas precisam ser protegidas como parte de um ecossistema corporativo, né? Então, a gente olha para o ponto de vista de container, mas atrelado a ele existem diversos outros componentes que também precisam de segurança. Então, não basta focarmos no container, precisamos expandir a segurança para todos os componentes desse ecossistema. E por fim, a aplicação. Obviamente, quanto maior a superfície de ataque, mais desafiador é garantir a segurança. Então, além de existir mais plataformas a serem protegidas, o nível de interdependência entre microserviços desenvolvidos utilizando containers também dificulta a garantia de uma única violação que comprometa o ambiente de TI como um todo. E esse tema, né, principalmente voltado à aplicação, quando a gente fala de comprometimento do ambiente de TI por conta de um container ou até uma parte do ecossistema mal configurada que possa levar a uma vulnerabilidade a ser explorada, a gente consegue chegar num tema muito importante hoje, que é o de DevSecOps, ou o Shift Left. O que eu quero transmitir com o que a gente vê na tela, né? Hoje, os containers, eles são um tipo de carga de trabalho muito centrada no desenvolvedor. Dado que os desenvolvedores têm um controle muito mais direto sobre a arquitetura e os serviços em uso, as equipes de segurança, elas precisam de uma maneira assíncrona estabelecer políticas
fazer avaliação de implantações com base nas melhores práticas e principalmente monitorar os desvios que inevitavelmente vão acontecer no meio do caminho, né? Então, com as arquiteturas de containers e microserviços, o número de variáveis e o ritmo de mudança, eles aumentaram substancialmente em relação às implantações anteriormente, que eram controladas por hardwares ou baseadas em servidores virtuais, né? O ciclo de vida dos containers, que geralmente são medidos em um curto período de tempo, mas que pode também se estender aí por semanas, acaba sendo uma variação perigosa, né? Para eu conseguir medir o nível de risco que ele traz para a gente. Então, as equipes de segurança, elas precisam levar em consideração a segurança e a integridade dos containers, que podem ficar online por um curto ou por um longo período de tempo. E quando nós vemos os processos tradicionais de DevSecOps, né, que é ilustrado na primeira linha, não é levado em consideração ou até mesmo verificado até que os aplicativos sejam implantados nos ambientes de produção. E se nós baixarmos para o segundo nível, né, os aplicativos nativos de nuvem, hoje eles exigem que sejam o que nós já tem segurança envolvida desde o início do seu ciclo de vida. Então, a segurança ela é incorporada ao pipeline de DevOps, fornecendo aos desenvolvedores um feedback de segurança à medida com que os aplicativos são criados ou quando o código ele é registrado, né? Então, o DevSecOps ele integra a equipe de segurança da organização junto com a equipe tradicional de DevOps. E enquanto o DevOps integra equipes de desenvolvimento e produção de software para produzir esses aplicativos, né, sem erros, sem vulnerabilidades, o DevSecOps ele dá o passo adicional de garantir que esses aplicativos de fato estejam seguros. O objetivo do DevSecOps ele é super simples, né? É fazer com que a gente consiga incorporar as verificações de segurança em todos os aspectos de desenvolvimento e produção de software, adicionando uma camada de prevenção contra violações de dados e ataques cibernéticos. E essa fusão, elas trazem alguns benefícios para a gente, né? Então, eu vou citar aqui 3 benefícios para a gente ter a visibilidade e a amplitude do que isso pode trazer como benefício para as corporações. O primeiro que eu quero elencar são as aplicações mais seguras. Então, a automação no DevSecOps, ela se concentra em aumentar o ritmo e a precisão dos processos de teste, minimizando a questão de erro humano. Isso ajuda a produzir aplicativos com menos vulnerabilidades, segurança, né? E ajudar a solucionar os erros desde o início do ciclo de desenvolvimento até a sua fase de testes. Uma outra questão, um outro benefício que a gente consegue atingir com o DevSecOps é a conformidade de compliance e regulamentações. A integração de verificações de segurança no fluxo de trabalho de desenvolvimento significa que as conformidades com regulamentações de mercado podem ser inseridas no processo. Isso é ótimo, né? Porque, no final das contas, isso facilita também os nossos processos de auditoria e evita apontamentos, né? Por quê? O teste de segurança, ele se torna um processo contínuo, que é registrado e relatado, facilitando essas auditorias. Então, o papel principal aqui é minimizar os riscos de uma auditoria com falha ou violação de dados, resultante dessas análises de segurança inadequadas. E, por fim, uma documentação mais robusta, onde o modelo de DevSecOps especifica a documentação de toda e qualquer alteração no código do aplicativo. Isso esclarece quem fez as alterações do código e por que o fez, né? E permite que as equipes de segurança entendam melhor como as alterações de código podem afetar essa questão de segurança.
né? E ligado, obviamente, a essa questão de DevSecOps, a gente tem aí um tema super importante que é como isso é conduzido dentro da corporação, né? A gente sabe que, de uma certa forma, existe uma certa resistência entre as questões de desenvolvimento e as questões de segurança, mas hoje em dia, unificando essas frentes, unificando essas forças, o benefício ele é certo, né? A gente consegue atingir com muito mais êxito a jornada de transformação digital, trazendo inúmeros benefícios para o negócio. E para que isso aconteça, uma governança de tecnologia em cima de todo esse processo, ela é fundamental. É super importante que a empresa tenha uma governança bem definida para que isso aconteça. E agora eu gostaria que o Rodrigo explicasse para a gente essa questão da governança em TI, como que ela pode trazer esses benefícios para a corporação. Sim, como eu comentei no início, desde o do início da jornada, ou uma migração de workload, seja qual for a necessidade, é importante que a governança, do ponto de vista de cloud, ele seja revisado, né? Então, o primeiro ponto e que nos habilita a estabelecer uma estratégia são as próprias iniciativas de negócio, né? Então, revisar o modelo operacional, né, não só do negócio, mas toda a operação, ciclo de serviços do que você tem na sua empresa, on-premises, revisar a arquitetura empresarial, né? Então, quais são os pilares críticos do negócio e que podem ser afetados por esse ajuste de estratégia, né? E eu acho que um ponto fundamental é a revisão do modelo de envolvimento de TI, né? Então, muitas vezes, o analista de negócios, né, num alinhamento mais próximo do gerente de projetos de TI, fazendo com que os projetos se transformem em produtos e serviços, né? Para que esse ajuste e essa estratégia ela ganhe maturidade ao longo do tempo, né? E a partir do momento que você começa a definir os aspectos da questão de computação em nuvem, pensar em processos, sistemas de TI, né? Você começa a pensar em padronizações, em quais são as integrações que eu preciso construir ou revisar para a nuvem. Tudo isso desencadeia um processo de framework, de adoção de framework, né? Então, como o Andrew comentou, quais são os mecanismos de segurança que eu adoto hoje e que eu passo a adotar, né, para que os meus controles e funções e até a adoção ganhe maturidade ao longo do tempo, né? Ou seja, conforme eu vou adotando as tecnologias, eu tenho um modelo padronizado. Muitas vezes a gente acaba citando os blueprints, né? Ou seja, aonde eu encaixo o container dentro da minha governança, né? Para atender pilares críticos ou não do negócio, como eu comentei, né? E lá no finalzinho, sempre vem a questão de priorização de projetos, de produtos e serviços, né? Com essa transformação toda, e quais são os investimentos que eu vou direcionar para esse tipo de demanda, né? Então, é a revisão da operação, né, que é o ciclo de segurança e de TI, e como eu passo a fazer a gestão não só financeira, mas como eu começo a gerenciar a mudança dos meus procedimentos internos, como eu começo a implantar políticas diferentes de uma forma que você consiga conscientizar a todos, né? Mas se por um lado você tem governança, existe a preocupação de assessment, né? Muitas vezes você começa a falar de container, mas existem algumas preocupações, né? Então, a questão de mapear os seus assets críticos, quais são os ativos de hardware e software críticos para o meu negócio, né? Adotar um baseline, hardening, aonde eu faço hardening, toda a minha arquitetura, análise de risco, que poucos fazem hoje, né? E é importante você começar a olhar para o negócio e para a tecnologia e fazer
ter essa visão mista, né, do que está acontecendo, mapear os processos de negócio que eu comentei e, fundamentalmente, gerenciar os acessos privilegiados, né? Então a gente percebe o mercado adotando os cofres de senha, né, as soluções de PAN, e cada estágio você tem um conjunto de disciplinas, né, que você fundamentalmente passa quando você tem uma primeira jornada e precisa revisar ao longo do tempo, conforme os releases e os produtos vão surgindo, tá, dentro dessa cadeia. Então, não só falar de container, e tudo isso aqui serve para container, né? Mas você tem que garantir que todo o seu stack, toda a arquitetura, todo o blueprint que você pretende construir baseado no que eu comentei com vocês de estratégia e frameworks, você garanta que esses estágios sejam cumpridos, tá? Falando desse ciclo de vida, eu acho que é importante apontar alguns pilares que a gente tem que dar mais foco, tá? O Evandro, acho que consegue dar mais detalhes para vocês nesse tema de ciclo de vida para containers especificamente, tá? Exatamente, Rodrigo. Então vamos começar definindo, né, o que é de fato a segurança em containers. Nada mais é do que o uso de ferramentas e políticas de segurança para a proteção do container, suas aplicações e performance. E nisso a gente inclui a infraestrutura, a supply chain, as ferramentas de sistema, as bibliotecas e o próprio ambiente de desenvolvimento, né? Contra as ameaças pertinentes. Os containers, eles vivem em um ecossistema, como já foi dito. Eles não são implementados de maneira independente. Então, essas cargas de trabalho, elas precisam ser protegidas, mas ao mesmo tempo em que a gente protege essas cargas de trabalho, a segurança não deve atrasar os desenvolvedores ou a adoção de arquiteturas à nuvem, né, como os containers. Segurança precisa viabilizar o negócio com segurança. Então, através desse paradigma, a McAfee, junto com o seu portfólio mVision Cloud, fornece uma plataforma de segurança totalmente integrada às ferramentas que os desenvolvedores optam por utilizar e manter os seus aplicativos. A segurança do container, ela pode fornecer uma defesa robusta, assegurando mecanismos de infraestrutura e orquestração adequadamente configurados, avaliando o risco de exploração de códigos maliciosos, que por vezes, né, são incorporados nos containers, e tendo um método flexível definido por software para certificar que um ambiente protegido, que um ambiente esteja protegido de ameaças, atrelado a essas rápidas mudanças que os workloads e containers proporcionam durante o seu ciclo de vida, né? Então, o que eu estou falando aqui? O mVision Cloud for Container Security, ele é uma solução unificada para aplicações nativas de nuvem que proporciona a transformação do DevOps em DevSecOps, integrando o processo de verificação de segurança dentro do pipeline de desenvolvimento, viabilizando o negócio, né, através da criação de aplicações seguras e prontas para utilização em nuvem, principalmente fazendo a descoberta e analisando as comunicações intercontainers e trabalhando num padrão de Zero Trust Based Network, através da nanosegmentação. E é justamente a respeito desses pontos que eu quero explicar os benefícios e como que a McAfee faz para conseguir chegar nesse foco, né? Conseguir ter a proteção não só do container, como de um ecossistema como um todo. Então, nós vamos entregar para as empresas o que elas realmente necessitam para ter uma política de segurança consistente em relação à utilização dos containers. Nós vamos dar aos desenvolvedores as ferramentas necessárias para que eles consigam construir as aplicações de forma segura. E um ponto muito importante nós faremos isso de maneira totalmente otimizada para o ambiente de container. Então, de maneira alguma,
a ideia é impactar a tarefa do desenvolvedor, né, a atividade dele do dia a dia, assim como o desenvolvimento do container. E quando nós olhamos para o ambiente de containers, 3 elementos principais aqui que eu vou focar. O primeiro é o assessment de vulnerabilidade. O nome já é autoexplicativo, né? A questão que surge: eu estou vulnerável? Vamos fazer um assessment no container para que a gente veja se de fato ele está vulnerável. Vamos, por exemplo, compará-lo com bases de vulnerabilidades públicas, né, como CVEs ou outras bases comumente utilizadas. Então, o foco aqui é avaliar periodicamente o código incorporado em containers, no momento da construção, para garantir que os riscos conhecidos sejam expostos ou minimizados, né? Reduzindo as oportunidades que atores maliciosos têm de se apropriar dos workloads existentes dentro dos containers. O segundo ponto é o que nós chamamos de Cloud Security Posture Management, ou CSPM, que tem por objetivo integrar as verificações de auditoria de configuração para os workloads em containers, garantindo que essas plataformas sejam executadas de acordo com o CIS, ou Center for Internet Security, e outros padrões de conformidade de práticas recomendadas, né? Então, isso foi projetado para garantir verificações de segurança da pilha completa de containers, incluindo a configuração da VM, na qual o container está sendo executado, assim como seu armazenamento, a rede de serviços de plataforma, ou PaaS, né, que o container está acessando. E trata-se também do gerenciamento de postura de segurança na nuvem para a infraestrutura de containers de sistemas de orquestração, como, por exemplo, Kubernetes. E, por fim, a nanosegmentação, que é a vasta adoção, né, de microserviços e containers, ela eleva os padrões do modelo de Zero Trust. O Zero Trust agora ele precisa se estender além dos terminais, usuários e aplicativos, para essas nano-unidades de aplicativos e containers. Essa nova abordagem de Zero Trust, ela exige uma identidade para os containers, né, e seus componentes. Novamente, os containers eles não são executados independentemente, eles vivem dentro de um ecossistema. Então, o mVision Cloud ele traz essa abordagem de nanosegmentação para os containers, compreendendo o comportamento de cada processo dentro do container. O mVision Cloud ele vai modelar esse comportamento para identificar um padrão aceitável de versões e ambientes, e mesmo antes dos containers serem implementados nos ambientes de produção, eles já são verificados com todo o processo de segurança envolvido no desenvolvimento da aplicação, né? E tudo isso, além de ser totalmente otimizado para o mundo do container, ele tem um contexto também voltado para o desenvolvedor, né? Um developer-centric. Então, a McAfee, através desse portfólio, vem até vocês para oferecer segurança voltada ao container e a unificação do DevSecOps dentro das empresas para que a gente consiga trazer todos os benefícios, não só da transformação digital, mas até mesmo do ecossistema de containers, microserviços e aplicações, isso pode trazer como benefício para as empresas. Essas são as considerações que eu gostaria de fazer para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Fico à disposição para esclarecimento de dúvidas, perguntas, e passo a palavra para o Rodrigo também para fazer as considerações dele, e ficamos abertos a perguntas. Só completando aqui, né, então, como o Evandro comentou, o scan de vulnerabilidades, né, que é uma das características da plataforma, no momento em que a imagem é criada até ela ficar disponível, né, então a gente consegue mitigar um dos pontos que nós comentamos no início do nosso webinar. Então, aqui um pouquinho do detalhe,
né, da ferramenta, como ela apresenta as vulnerabilidades, integração com o ITSM, né, para que isso seja gerado automaticamente. A questão do CISPM, né, para que você tenha a questão do hardening, né, usando a metodologia do CIS, né, para que você tenha um benchmark para comparar o seu ambiente, o estado em que ele está e o que você deve fazer. Isso deve ser feito e adequado para cada tipo de workload de negócio, né? Então é um processo que exige bastante atenção. Aqui, quais provedores a gente consegue fazer uso, tá? E com o Azure e o Google Cloud muito em breve. E a questão da nanosegmentação, bem pontuado pelo Evandro, né? Foi um tema que nós já abordamos aqui, que é o Zero Trust, ou seja, a gente pensa que não confia em ninguém e acho que o pensamento é tudo conectado na internet, como eu protejo, né? Esquecer da rede privada e pensar como adequar a minha segurança, como padronizar para que esse modelo evolua ao longo do tempo, tá? Aqui um pouquinho da questão de visibilidade, né? Comunicação e bloqueio, não só dos containers, mas dos processos, né? Intra-containers, né? Como eu ganho visibilidade em cima de todo o modelo de processo, tá? E terminou, gente. É isso. A gente terminou um pouquinho antes. Fiquem à vontade. Não, tem perguntas aqui. Não acabou, não. Fiquem à vontade. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, que ele fala: qual é o alcance desse produto e onde mais consigo usar o portfólio da McAfee para construir um ecossistema de segurança? Vamos lá. Acho que uma consideração importante a ser feita, aproveitando a pergunta do Marcos Vinícius, muito bem colocada, nós pensarmos em segurança de containers, né? Vamos iniciar por esse ponto. Pensarmos na segurança do container como uma questão de cloud como um todo, e não numa questão isolada, né? Com uma visão de silo, isolando o container somente. O ideal é que a gente consiga reduzir a complexidade operacional utilizando N soluções voltadas para as N capacidades do tema de container / nuvem, para o mínimo de soluções que nós conseguirmos. Por quê? Isso, obviamente, traz para a gente mais visibilidade sobre o tema e, principalmente, convergência, né? Quando eu falo convergência, isso é um tema muito bacana, porque quando a gente falava a palavra integração para algum cliente, ou até mesmo num bate-papo com um amigo, um colega de trabalho, a integração, ela muitas vezes leva para uma questão de complexidade, né? Vou ter que abrir 2, 3, 4, 10 consoles, fazer a configuração dessa integração, manter a integração e por aí vai. E a convergência, que é o que a McAfee hoje busca oferecer aos seus clientes com um portfólio mVision, a convergência, ela é nada mais do que a integração feita pela própria McAfee. Então, hoje o cliente ele tira todo o benefício através dessa integração executada e mantida pela McAfee como forma convergida na sua solução, né? Isso quer dizer que eu consigo ter várias vertentes de segurança convergidas entre si dentro de um único portfólio. A McAfee ela tem diversos materiais disponibilizados na internet e nós conseguimos, por várias vezes, encontrar o termo segurança device to cloud. Ou seja, a McAfee, com esse portfólio, ela busca proteger desde o dispositivo utilizado pelo usuário até os ambientes em nuvem, fazendo com que todos esses ambientes sejam convergidos. Então, né, falando da segurança tradicional do dispositivo do usuário, a gente vai falar de anti-malware, a gente vai falar de um IPS de host, criptografia, data loss prevention e por aí vai. Falando de nuvem, né, esse portfólio mVision Cloud, ele aborda temas como segurança de infraestrutura como serviço, ou IaaS, segurança de plataforma como serviço, ou PaaS,
e a segurança de soluções como serviço, né? O software como serviço, ou SaaS. Tudo isso dentro do mesmo portfólio, fazendo com que as soluções troquem contexto entre si para que ofereça toda a visibilidade e todo o poder de reação possível aos seus utilizadores. Eu acho que um pouco do que nós falamos, né, Evandro? É a questão de, conforme você evolui na estratégia que nós falamos, lá na governança, você passa a consumir o portfólio para adequar a segurança à transformação digital, né? Então, tendências de plataformas digitais, como nós comentamos, nós precisamos adequar a segurança, e a McAfee, com toda a simplicidade de integração, né, que muitas vezes a gente acaba ouvindo coxa de retalhos, precisa escrever uma API para integrar isso com aquilo, você tem todo esse ecossistema já conectado, né, e passa a fazer uso, como o Evandro comentou. É uma abordagem bem interessante. Rodrigo, até só para fazer uma descontração aqui, geralmente quando o pessoal de segurança é visto, né, logo surge alguns comentários do tipo, pô, lá vem o cara de segurança que vai bloquear tudo, né? E hoje em dia, a gente quer mudar de fato essa imagem, porque, como você disse, a segurança não está aqui para inviabilizar o negócio, pelo contrário, a gente quer viabilizar o negócio com segurança. Então, isso é muito importante, principalmente na questão do DevSecOps, né? Com certeza. Legal. E tem mais uma última aqui que ainda dá tempo para a gente finalizar. Quais são as ameaças mais comuns encontradas nos ambientes corporativos? Vamos lá. Bom, hoje em dia, né, as empresas, obviamente, elas enfrentam muitas ameaças diferentes. Executivos, membros do conselho, eles geralmente ouvem sobre malwares, ameaças persistentes, ameaças avançadas, contas comprometidas e por aí vai. Por vezes isso vem através de alguns acrônimos, né, que se tornam aí entre aspas, uma sopa de letrinhas e acaba, obviamente, despertando não só a curiosidade, mas principalmente a preocupação de como que eles vão se proteger em relação a essas ameaças. Então, eles podem não saber, de fato, o que são especificamente algumas ameaças, né? Como elas podem impactar a empresa e, principalmente, o que o time de segurança está fazendo para reduzir o risco dessas ameaças. Então, eu acho que é interessante a gente passar um tempo, periodicamente, né, refletindo quais são os principais desafios de segurança e também como que a segurança pode ajudar a focar o tempo investido e principalmente os recursos nas ameaças que realmente importam, né? Então, hoje a gente tem diversos tipos de ameaças latentes, não só no dispositivo, como principalmente em cloud. Quando a gente fala de cloud, a gente está falando aí praticamente de uma plataforma muito recente, né, muito nova em relação à segurança, e obviamente isso também traz novas abordagens de ameaças para o mercado. Então, contas comprometidas, códigos vulneráveis, tudo isso gera uma grande movimentação nas equipes de segurança, né? Tem um dado interessante levantado pela McAfee no nosso relatório anual de vulnerabilidades. Esse relatório que eu vou comentar agora, ele foi disponibilizado no último trimestre de 2019, que cerca de 30 contas comprometidas de infraestrutura como serviço, né, ou IaaS, vamos colocar aqui, por exemplo, as contas root da AWS ou da Azure, elas são comercializadas no mercado paralelo, porque são informações que, de alguma forma, ou vazaram ou foram comprometidas por uma ameaça e disponibilizadas para o mercado. Então, daí para frente, a gente abre um leque enorme de ameaças que estão disponíveis
não só na plataforma do tradicional, né, do dispositivo utilizado pelo usuário e do seu ecossistema, mas também como a plataforma cloud como um todo, através de todos os componentes que compõem essa arquitetura. Legal, pessoal. Querem falar alguma coisa, uma mensagem final para a gente encerrar? Eu acho que é um conteúdo, a questão de containers, orquestração é um conteúdo que é pauta, né, para os times de TI, principalmente para a segurança da informação. O Evandro comentou sobre a infraestrutura serverless também, né? Os containers efêmeros fazem parte dela, né? E é uma das ameaças que a gente tem percebido também, né? Então, um gatilho para um container, ele é também uma ameaça, a gente não sabe o que está rodando ali, se não tem todo esse ciclo de inspeção que nós apresentamos, né? Então, eu espero que todos tenham aproveitado o conteúdo. O meu contato está aqui, o meu e-mail do Evandro. E fiquem à vontade para enviar questões ou outras dúvidas que vocês tenham, a gente está à disposição. Eu gostaria também de agradecer, né, a oportunidade dada à McAfee para trazer aqui a sua visão de como a gente pode suportar as empresas nessa migração para a nuvem, na utilização de containers de maneira segura. Também me coloco à disposição para bate-papo, para esclarecimentos adicionais. Meu e-mail está disponível na tela. Vocês também podem me encontrar no LinkedIn. E mais uma vez, obrigado e espero vê-los em breve para que a gente consiga ter outros bate-papos sobre outras tecnologias e ameaças com qual a McAfee pode apoiá-los. Muito obrigado. Legal. Obrigada, Rubens. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Evandro. Obrigado, pessoal. Todo mundo pela participação. Luciana, Fabiola. A gente volta nas próximas semanas com mais edições do Logicalis Webinar Academy. Fiquem com a gente. Obrigada pela participação de todos vocês. Bom dia. Obrigada, um bom dia a todos. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigada.